Você precisa ter resiliência exatamente nesse momento, nessa época, onde todo mundo já tá numa vibe final de ano, 2026. Só que a gente ainda tem 2 meses para vender, tem 2 meses para entregar, tem 2 meses para gerar resultado. E geralmente nesse momento agora, onde as pessoas estão numa decrescente, é importante você manter o ritmo, no mínimo manter o ritmo, e se possível, se você tiver saúde, se você tiver energia, se você conseguir tirar forças, você aumentar o seu ritmo, tá? Eu sei que é bem ambíguo e bem complexo, porque parece que o brasileiro... Daí eu vou falar do brasileiro, porque eu não sei se outros países têm isso em outros momentos do ano, mas parece que o brasileiro vai chegar nessa época, vai chegando férias, Natal, festas, Ano Novo. Tipo, novembro a galera já começa a desacelerar, ir pra balada, pro rolê e tal. Já entra numa vibe de férias. Férias e festa. Então, é importante a gente ter essa consciência de que todo mundo vai fazer isso. Todo mundo não, mas a maioria dos seus amigos aí vai começar a festejar já vai começar a ir pra happy hour de quinta e sexta, e aí sábado e domingo, aí chega na segunda quebrado, os caras já começam a semana já moído. Meu, você não é todo mundo. É igual sua avó falava, você não é todo mundo. Então, se você quer ter resultados diferentes, você vai ter que fazer diferente. Quando eu tava pra me formar na faculdade, eu passei por isso. Passei 2 anos disso, assim. Minha faculdade... Pô, acho que a maioria das faculdades, mas a minha faculdade em específico, tinha muito rolê, muita festa, muita balada, muita coisa. Todo dia tinha um rolê. Fiz USP, tipo assim. A USP, meu, se você quiser dar rolê todo dia, de segunda a segunda, vai ter um rolê. Ou numa república, ou numa festa, ou numa balada e tal. E eu, cara, eu era muito envolvido nos rolês até certa idade, até certa época, tipo, até o 4º ano da faculdade. E aí no 4º ano eu cortei tudo, me afastei de tudo. Porque eu decidi que eu queria, meu, mudar de vida, eu queria melhorar, eu queria conseguir um estágio bom, um emprego bom, porque eu tava quebrado de grana, não tinha nada, tá ligado? E aí foi aí que, pasme, consegui um estágio bom lá na Alpargatas na época, era um baita estágio, assim. E depois eu mantive isso, eu fiquei 2 anos afastadaço, assim. Porque eu peguei muita DP, né, nessa época de rolê, de balada. Eu tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso porque faz parte. Isso não me torna nem melhor nem pior hoje. Na verdade, eu acho que me torna até melhor, pra falar a verdade. Porque eu consegui assistir as matérias 2 vezes. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu me vi nesse lugar, assim, de... Preciso me afastar dos caras, preciso me afastar dessa rapaziada que não tá... Por mais que eu goste dos caras, esse ambiente não tá me agregando. E se essas pessoas de fato gostam de mim, elas não vão se importar com a minha ausência. E dito e feito, sempre tinha um otário que ficava lá, e aí, abandonou o rolê, esse aqui lá. Esses caras aí nem eram meus brother, tá ligado? Os brother de verdade nunca se importou, os brother de verdade não mudou nada com os parceiros de verdade. Beleza. A partir daí, cara, eu fiquei 2 anos assim. E teve um episódio muito específico que foi quando eu tava fazendo minha última matéria. Era tipo assim, novembro, dezembro. E eu também tava participando de um processo seletivo de trainee, que era em outro estado. Era lá em Curitiba, no Paraná. Eu moro em São Paulo. Morava ali na Penha, na Zona Leste. E cara, na boa, e eu namorava, tá, inclusive. Só que assim, começa dezembro, acabou, irmão. Todo mundo já acabou as aulas, eu tinha ficado de recuperação em cálculo 2.
E o pau quebrando, várias baladas, vários rolês. A minha ex, eu tinha combinado uma viagem com ela, ia pra Florianópolis com ela. E aí eu fiquei sabendo da notícia da recuperação e tomei uma decisão drástica, que pouca gente faria naquela época. E parece bobo, mas, cara, eu, olhando pra trás, eu sei que isso foi decisivo na minha vida. Essa coisa de focar. Que é o seguinte, eu falei, meu, fulano, eu não vou. Não vou, vou ficar estudando. Vou ficar estudando. E a viagem era tipo assim, era de ano novo, a gente ia passar o Natal e Ano Novo lá, era um rolezão, Florianópolis e tal. Falei, não vou ficar estudando. E aí eu do dia 18 de dezembro ao dia 3 de janeiro, a minha família foi pra praia, a minha ex-namorada foi viajar, eu perdi a passagem, eu nem consegui reembolsar a passagem de avião. Eu perdi a passagem, perdi o dinheiro. Porque eu decidi ficar estudando na minha casa. O sol rachando lá fora. Um puta sol, 40 graus. Mó delícia. E eu estudando, 8 horas por dia, estudando. Esses dias aí, eu só estudei e pratiquei esporte, eu não fiz mais nada. Meu hiperfoco foi estudar. Eu estudei. Meu irmão, eu acho que foi o período da minha vida que eu mais tive foco de estudar, assim, por um objetivo maior. É até legal de relembrar, assim, me resgata essa energia. Eu estudei, cara, estudei. Meu, refiz todas as provas dos últimos anos, refiz a prova que eu tinha errado. Meu irmão, estudei. E essa minha ex-namorada ficava achando que eu tinha ficado em São Paulo porque eu queria ir pro rolê, que eu tava dando algum tipo de migué, que eu tava dando um pelé nela, que eu tava dando um gato. Só que eu tava estudando. E isso aí começou a me irritar, me consumir. Eu falei, velho, eu também vou ter que me afastar dessa mulher, entendeu? Então nessas horas que você precisa focar e que você precisa se concentrar por um objetivo muito grande na sua vida, seja fechar uma puta de uma venda, seja conseguir uma promoção no seu emprego, seja conseguir um emprego em vendas, seja o que sei lá que seja, sei lá, qualquer coisa, qualquer objetivo seu, cara, você vai ter que dar uma sumida. Não uma sumida do trabalho, né? Não é pra você faltar no trabalho, mas uma sumida, tipo, da vida social que você é meio que, entre aspas, obrigado a ter por uma convenção, porque você tem medo de desagradar, você tem medo de falar não. Você vai ter que aprender a falar não. Vai ter que aprender a falar não. E daí eu fiquei lá esses dias, do dia 18 ao dia 2, 3, estudando na minha casa. Eu só estudava, comia e ia na academia. Eu só fazia isso, velho. O que aconteceu? Meti um puta shape, porque 20 dias treinando, se alimentando bem, sem comer besteira, com 23 anos de idade, 24, 23, pô, você tá no verão, tá no auge, irmão, você é louco. Meu shape ficou amassado. Consequentemente, eu fiquei inteligente pra caramba, porque eu só treinava e estudava, Então, tipo, uma coisa retroalimentava a outra, tá ligado? Eu treinava, eu ia estudar, eu estudava. Na verdade, acho que eu fazia uns 3 treinos por dia, uma parada bizarra, assim. Tipo. E, cara, chegou. Eu tinha que tirar uma nota muito alta pra passar com 5. E eu passei com 8, tá ligado? Talvez eu tenha tirado 10, assim, na prova. Acho que a professora se ligou que eu estudei. Tipo. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, e foi a primeira vez. Na verdade não foi a primeira vez, mas eu acho que essa foi a segunda vez que eu me afastei assim das pessoas, muito fortemente, pra conseguir algum objetivo de vida nessa época do ano. Até antes. Se eu tivesse, inclusive, olha só, se eu tivesse começado isso aí que eu comecei, em vez de começar em dezembro, se eu tivesse começado em outubro ou em novembro, eu não teria nem ficado de recuperação. É que eu deixei pra última hora, tá ligado? E nessa circunstância, deu tempo de recuperar. Me esforcei muito. Fiquei em choque, achei que não ia dar. Se eu não tivesse me formado, teria atrapalhado demais a minha vida. Porque eu teria perdido a oportunidade do trainee. Olha só. Porque uma das exigências do trainee era ter o diploma. E pra eu ter o diploma, eu precisava passar nessa prova. Só faltava essa prova. Então, meu irmão, era uma questão... Pra mim, era vida ou morte. Eu não podia ir pra Florianópolis, eu não podia ir pra balada, eu tinha que me formar, eu tinha um emprego me esperando, que eu ia ganhar, tipo, um salário que, ninguém na minha família ganhava. Pra você ter noção. Então,
velho, você tem que assumir responsabilidades, entender que o que vai funcionar pra você não é o que vai funcionar pros outros. Tem gente que, meu, nem precisava estudar e ia bem e tirava nota boa. Eu precisava estudar muito nessas matérias específicas, assim, de exatas. E esse dia me ensinou que, pô, tá bom. Então, se eu empenhar um determinado foco por um determinado intervalo de tempo, eu consigo ter resultados muito bons, tá ligado? Tá bom, vou fazer isso mais. E comecei a fazer isso em outros momentos da minha vida. Em outros momentos também não consegui, né? Então, eu fui exercitando isso de tentar sempre lembrar disso e tentar ajudar meus amigos a fazer isso. Qual que foi o outro momento que eu passei por isso? Foi o momento quando eu decidi que ia prestar o vestibular na USP, na FUVEST, quando eu decidi que eu queria estudar na USP. Eu tinha 16 para 17 anos. 16 para 17 anos. Até um mês antes, até tipo assim, sei lá. A FUVEST eu lembro o dia, foi 25 de novembro. Eu acho que foi 25 de novembro. Primeira fase, 25 de novembro de 2010. E aí, cara, eu simplesmente me isolei de tudo e me isolei de todos pra poder estudar. Mas aí foi diferente, né? Eu fiz um cursinho intensivo que basicamente eu podia assistir a aula do cursinho 3 períodos. Porque eu comecei a fazer o cursinho em setembro. A prova, tipo, dia 20 de setembro, sei lá. A prova era 25 de novembro. Eu tinha 2 meses pra aprender tudo que eu não tinha aprendido no ensino médio inteiro, porque eu cabulava a aula no ensino médio. Eu preferia andar de skate. Eu preferi desenvolver outras habilidades que me são úteis hoje em dia, que me fazem me conectar com diferentes pessoas e me fazem ter um nível de comunicação, um nível de relacionamento muito alto, assim. O que eu fazia nessa época do cursinho? Primeiro, ninguém acreditava que eu poderia fazer USP. Eu tinha decidido naquela época fazer marketing. Por quê? Um grande amigo meu, o pai dele era executivo já, um executivo de sucesso, assim. E ele estudava comigo e eu não tinha muito contato com esse tipo de pessoa. Eu não tinha. Você deve ir na escola pública. Cara, isso daí não é uma desculpa, não é um vitimismo. Tipo, cara, eu tô aqui, por exemplo, eu tô aqui no Alto de Pinheiros. Nesse exato momento, eu tô passando pelo Alto de Pinheiros. Meu irmão, você vê as placas das escolas, tudo escola bilíngue. Tudo umas escolas que custa 7 pau, 8 pau. 8.000 reais por aluno. Fora passeio, material, uniforme, dinheiro pro lanchinho. Cara, deve dar uns 12 pau por mês aí. Se você bota tudo na ponta do lápis, as despesas com a criança, de levar e trazer, deve dar uns 12 conto. Irmão, 12 conto. Na minha realidade, assim, não existia 12.000 reais, entendeu? Pra estudar. E aí quando você tem uma escola que seu filho tá, que custa 12.000 reais por mês, pô, no mínimo, as pessoas os pais dessas crianças, eles trabalham em empregos que fazem com que eles ganhem no mínimo o dobro disso, né? Porque a pessoa não vai gastar também metade, só mais da metade do... Talvez gaste, né? Mas vamos supor que a pessoa ganhe pelo menos 50% a mais disso. E aí a pessoa já ganha 15 pau. Naquela época, pra ganhar 15 conto, você já tem mais acesso. O pai do seu amiguinho já é dono sei lá, de uma empresa aí X que fatura milhões. Outro já é dono ou é vice-presidente de uma empresa do banco. Você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, o seu meio, ele vai diferenciando os seus acessos. Porque os seus acessos, eles são através das pessoas. E aí você vai numa dessa, almoçar na casa de um amiguinho desse. E aí conhece o pai dele. E aí daqui a 10 anos, quando você for ter o seu primeiro emprego, se você for um cara de responsabilidade,
Essa pessoa vai lembrar de você, vai falar, pô, e aí o Renan lá, será que ele não quer vir aqui trabalhar comigo aqui de jovem aprendiz? Eu não tô nem falando de uma coisa, de um super benefício, tipo uma baita de um nepotismo. Não, tipo, às vezes, meu, a ajuda começa de baixo mesmo. Só que só de você entrar lá nessa empresa ou ver que, putz, que habilidade que essa pessoa tem que faz com que ele esteja nesse lugar que ele tá hoje. Ah, é inglês? Beleza. Ele manja muito de matemática. Ele é bom de relacionamento. Você começa a ter contato com essas pessoas que são muito mais fodas que você e que é muito além da sua realidade e começa a se espelhar e ver o que essas pessoas fazem, o que elas têm de habilidade, como elas se comportam, como que elas enxergam a vida, como que elas tratam as pessoas, como que elas tratam o dinheiro, como que elas tratam a família. Você vai observando. E eu tive o privilégio de ter dois amigos, na verdade, que tinham uma condição melhor, familiar, né? E aí, familiar eu digo, nem todo mundo da família tinha uma condição boa. Pessoas específicas da família tinham uma condição melhor e isso naturalmente fortalece a família como um todo. Então, um dos meus melhores amigos, o tio dele trabalhava na Mercedes. Então, pô, tive a oportunidade de visitar a Mercedes, ver como que era uma operação, ver lá como que era o caminhão. E era dia da família. Então, tipo, ele me levou no dia da família. E aí o pai dele era executivo global já, morando em outros países. E ele, meu, aprendeu a falar inglês ouvindo audiobook no carro, indo trabalhar, que é o que eu faço hoje. Então, assim, esse cara chegou em mim e falou, velho, você parece... O pai desse meu amigo falou, você parece comigo, por que você não faz marketing? E vai trabalhar com vendas, com a parte comercial? Acho que é um bom curso pra você aprender a se desenvolver, que vai te ajudar, que vai potencializar seus pontos fortes. Porque ele já tinha essa visão na época. De potencializar os pontos fortes. Ao invés de você ficar se remoendo aí, vendo que você é um ferrado. Cara, tá bom, você já se ferrou, e agora? E agora? O que você vai fazer em relação a isso? Potencializa seus pontos fortes, meu irmão. É o que sobra. O que sobra pra você depois que você se ferrou é se fortalecer. Tá? Nossa, eu ia fazer uma manobra arriscada aqui. Olha, eu ia ser engolido por esse carro que acabou de passar. Que é uma mistura. Que era uma ambulância que virou de uma marca de transporte. Beleza. Quando esse meu amigo conversou comigo, a gente tava no... Primeiro o pai dele conversou comigo, depois a gente tava voltando da escola um dia juntos. Era setembro de 2010. Ou agosto de setembro. Acho que era, na verdade era setembro, era tipo primeira semana de setembro de 2010. Mais ou menos umas 7 da noite ali na catraca do metrô Guilhermina Esperança. Porque a gente estudava na Moca. Já voltava de metrô sozinho e tal, voltamos de metrô. A gente sempre curtia voltar trocando ideia sobre a vida, tá ligado? Mano, a gente sempre trocou muita ideia, velho. Da hora. Muito da hora isso, eu sinto falta, assim, dessa época, tipo. Na verdade, não sinto falta, porque já foi, tá ligado? Mas eu sou muito grato por ter tido. Cara. Ter vivido essas amizades da maneira mais. Que eu considero mais correta, assim, de conhecer um ao outro, se interessar pelo outro. Essa hora eu saí 20 minutos depois do meu horário de casa. Cara, olha o trânsito que tá aqui na Marginal. Meu irmão. Tempo estimado no engarrafamento, 9 minutos. E eu tive que responder umas mensagens aí. E aí vai ter que dar uma cortadinha no vídeo. Bom, vamos voltar para onde eu tava. Sobre conhecer pessoas. Então, quando você conhece pessoas que são melhores do que você e chegaram no lugar onde você quer chegar, cara, o que eu fazia era eu tentava aprender, tá ligado? Eu tentava aprender o máximo que eu conseguia. E aí, com isso, eu ouvi, porque ninguém na minha família trabalhava com isso. Nessa área que eu trabalho hoje, de tipo, trabalhar em empresa e tal. Era mais. Todo mundo era professor, sabe? Era mais uma carreira mais acadêmica, assim. E eu fui, cara. Graças a essa conversa, 7 da noite, em setembro de 2010, lá no metrô Vila Guilhermina.
Então, às vezes, você tá aí nessa idade crítica de tomar decisões e você acha que algumas conversas são conversas vazias ou inúteis ou que não vão te levar em nada. Só que, cara, você pode estar diante de uma conversa que vai mudar sua vida pra sempre. E se você não estiver diante de uma conversa que vai mudar sua vida pra sempre, tomara que esse vídeo mude a sua vida pra sempre. E você comece a focar nos seus objetivos e esquecer tudo que tá te atrapalhando, tudo que é ruído, tudo que é barulho. E focar no que realmente importa. Quando eu tomei essa decisão de fazer esse curso, lá no metrô Guilhermina, na primeira semana de setembro de 2010, o que eu fiz? Cuidado, veículo no acostamento à frente. Eu fui procurar um cursinho, só que os cursinhos tinha tipo assim, uma etapa que era mais caro, tinha o objetivo, era mais caro e era lá no, era longe de casa, era tipo no Ana Rosa, sei lá. Aí tinha o objetivo que tem do Tatuapé. E aí tinha o cursinho em fio. O que é o cursinho em fio? Na época, o cursinho em fio era tipo um cursinho comunitário, sei lá, custava R$ 100 por mês. Que era meio que um valor simbólico, tá, gente? R$ 100 por exemplo, o Etapa era 600, 700. Tinha um outro lá, putz, eu não vou lembrar, Ângulo. Era Ângulo? Putz, meu, tinha uns cursinhos muito caros. Ainda deve ter, na verdade. Deve ser mais caro ainda hoje em dia. Me fala aí quanto é que tá um cursinho universitário. Muito caro. E intensivo ainda e tal. E a galera fazia cursinho o ano inteiro. E eu cheguei lá e falei, nossa, essa galera aí tá estudando, fazendo cursinho o ano inteiro. Eu vou fazer um mês de cursinho. Putz, cara, mas vamos aí, tá ligado? Vamos aí que dá. E deu. No cursinho, eu chegava lá. Primeiro que, como eu comecei a fazer o curso em setembro, então eu fazia técnico, fazia médio, fazia técnico de manhã, então eu chegava na escola das 8 da manhã ao meio-dia. Fazia técnico de administração. Aí das 1 da tarde às 5h20 eu fazia ensino médio. 7 horas eu entrava no cursinho, então eu tinha que sair correndo da escola e já ia pro cursinho. Chegava no cursinho, ainda passava na Praça Silva Romero, compravam, e ali no Dog Vida, compravam um hot dog que chamava Dog Vida 3, que era um hot dog que vinha no prato, que era o pão e 3 salsichas, era o melhor dog que tinha. Nossa, e parece que aquela salsicha era uma salsicha de verdade, tá ligado? Uma salsicha, porra, sabe essas coisas que diminuiu o tamanho da traquinas, diminuiu o tamanho do pacote de bolo Puma. Meu irmão, eu acho que diminuiu o tamanho da salsicha também. A salsicha era gigante naquela época. E aí, velho, eu chegava no cursinho exausto. Mas ao mesmo tempo eu chegava, tipo, cheio de energia também, tá ligado? Era engraçado isso. E aí, velho, olha só como um bom comportamento puxa o outro. Um dos meus melhores amigos já tava fazendo faculdade, que é esse meu amigo que o tio dele trabalhava na Mercedes. Ele já tava fazendo uma faculdade de TI lá na época, FIAP, eu acho que ele fazia. Ele já tinha começado, só que era tecnólogo, ele queria fazer uma parada diferente, ele queria fazer, tipo, engenharia, sei lá. E aí, velho, eu falei pra ele que tava fazendo um cursinho pra estudar, pro vestibular e tal. Ele falou que legal, cara, acho que eu vou fazer também, vou prestar o vestibular também. E aí a gente começou, aí um comportamento positivo meu atraiu pessoas que queriam crescer também, entendeu? Eu me afastei de todo mundo. E aí, só que quem tava no objetivo de crescer veio junto. Veio junto. Quem diria? E aí a gente começou a fazer esse cursinho junto, a gente começou em feira de carreira junto, a gente foi, eu lembro, a gente foi em várias, a gente foi na USP, na Poli, no Mackenzie, na FEI, e aí ele decidiu na época fazer FEI. Fez engenharia lá, se formou, inclusive, passou no vestibular, fez engenharia. E eu tô contando essa história toda porque todos esses momentos que eu me isolei foram muito essenciais e com certeza tiveram um resultado muito positivo. E teve um último, assim, que foi antes de eu ser promovido no meu emprego atual, porque tava no meio da pandemia. E aí, eu não sei se você passou por essa fase na sua empresa,
Quando acabou a pandemia, né? Quando tava todo mundo vacinado, quando começou meio que aquela voltar uma vez por semana pro escritório e tal. Meu, teve uma época aí, sei lá, final de 22. Tipo, entre o último trimestre de 2022 ali, que a galera começou a voltar pra trabalhar presencial e começou uma vibe de, tipo assim, happy hour 2 vezes por semana. Então as pessoas estavam com essa parada meio que entalada, sabe? Tava meio que uma demanda reprimida de ter contato social, de ver gente, de ir pro rolê. E eu, nessa hora, me ligou esse modo. Eu falei, opa, eu não. Enquanto está todo mundo distraído aí no rolê, eu vou focar, eu vou aumentar ainda mais meus resultados aqui. Vou vender mais, vou ser o top 1. A galera tá lá no rolê, no happy hour, eu vou ficar aqui trampando. Foi uma escolha que eu tive. Não tô falando que isso é certo, não tô falando que isso é errado. Você faz o que você quiser da sua vida. Pra mim funcionou. E eu pretendo repetir, tá? Mas você precisa ter esses toques de quando as coisas precisam mudar de rumo e quando você precisa focar. E esse momento do ano, o quarto trimestre, que começou dia 1º de outubro, todas essas histórias que eu te contei, então, o meu cursinho, quarto trimestre, de outubro a dezembro, a janeiro, passei no cursinho, passei na USP. Depois, de novo, quarto trimestre de 2016. Precisava me formar na USP. Meu, foquei máximo, me isolei de tudo. Me formei, passei no trainee, mudei de vida. Depois, mesma coisa. Foquei. Quarto trimestre, fui promovido. É a hora de focar, velho. É hora de focar. Então, se você pode escolher uma hora pra focar, é agora, porque 2026 já começou. Tipo, tudo que você vai... Pra você começar 2026 forte, você tem que começar agora, tá ligado? Agora. Tipo, se você quiser começar 2026 no shape, acho que é um bom exemplo. Não dá pra você treinar dia 1º de janeiro. Pra você, 2026, começa dia 1º de janeiro. Você tem que começar a treinar agora. Entendeu? Então, pra você começar 2026 com alta performance, bem, trabalhando, estudando, tudo, começa agora, velho. Não se distrai, não se desfoca. E você é forte. Confio em você. Assiste esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui. Tamo junto, é muito bom trocar essa ideia com vocês. E é nóis, até a próxima. Tamo junto.